pessoal, beleza? Então vamos continuar a nossa aulinha de isomeria. Eu sou o professor Eduardo, sou professor de Química. Então bora lá continuar a nossa aulinha aqui no aulad.com.br. Seguinte, assim ó, hoje falando de isomeria de função, tá? São compostos isômeros que diferem pelas suas funções orgânicas, ou seja, são compostos que vão ter a mesma fórmula molecular, mas eles serão de funções orgânicas diferentes. E aí a gente tem coisas bem clássicas aqui, tá? Álcool, éter, dá margem para se fazer compostos isômeros com funções diferentes. Aldeído, cetona, éster, ácido carboxílico, e também tem aquele caso lá com os compostos que têm anéis aromáticos, tá? Então assim, ó, falando de álcool e éter, eu peguei aqui o exemplo do etanol, que é o álcool mais famoso de todos, né? Que teria uma cadeia assim, 2 carbonos e um OH. O metoximetano é o éter que tem, né, no caso, o oxigênio lá entre carbonos. De um lado tem um carbono, do outro lado mais um carbono. Então fica algo, digamos assim, CH3 de um lado, CH3 do outro. E aqui eu terei a mesma fórmula molecular, que seria nesse caso aqui C2H6O, tanto para o álcool quanto para o éter, a mesma fórmula molecular. Qual a diferença que tem entre esses compostos? São de funções orgânicas diferentes, então pronto, são isômeros de função, certo? Qualquer álcool, digamos, vamos pensar assim, ó, um álcool de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? Então aqui um álcool que seria o hexantresol ali, não preciso colocar o nome. Se eu fizer um éter, 1, 2, 3, 4 carbonos, e aqui agora eu vou botar o oxigênio, mais 2 carbonos. Eu fiz aqui um éter de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, que nem aquilo lá. Esses dois aqui serão isômeros, tá? Um álcool e um éter dá margem para fazer isomeria de função. Eles vão apresentar a mesma fórmula molecular, esses dois aqui, que no caso seria C6H14O para os dois. Tranquilo? Vamos então para aldeído e cetona. Trouxe aqui para exemplo o propanal, que é um aldeído que seria 1, 2, 3 com a carbonila na ponta da cadeia. Esse é um aldeído de 3 carbonos. E trouxe aqui para exemplo a propanona, que é a cetona mais importante, que seria essa daqui. E aqui rola uma confusão bastante comum, que é a seguinte: ah, professor, ali só mudou o dupla O que estava no carbono 1, agora só botou no carbono do meio. Ah, então é isomeria de posição. Não. Não é isomeria de posição, porque dentro da isomeria de posição, o grupo funcional, ou seja, a função orgânica a que pertence o composto, não pode mudar. Eu tenho lá, dentro da isomeria de posição, o OH que estava no carbono 2, ele migra, por exemplo, para o carbono 3, aí vai gerar, por exemplo, 2 isômeros de posição. Nesse caso aqui, mudando a posição da carbonila que estava na ponta para a carbonila no meio da cadeia, aí muda de função orgânica, porque carbonila na ponta da cadeia é coisa de aldeído, carbonila no meio da cadeia é coisa de cetona. Então aqui mudou a função orgânica. Nesse caso que a fórmula desses dois seria C3H6O, tanto para o aldeído quanto para a cetona. Isso nos leva a crer que apenas olhar para a fórmula molecular não te diz, por exemplo, se C3H6O é um aldeído ou é uma cetona. Não sei, não tem como saber, tá? Dentro de uma questão lá no vestibular ou no Enem, tem que aparecer uma dica além do que apenas a fórmula, para que tu saibas qual função orgânica tu está lidando. Falando de éster e ácido carboxílico, eu tenho aqui etanoato de metila e ácido propanoico. O etanoato de metila seria o seguinte: etanoato seria um ânion, né, com essa cara aqui, seria o etanoato. De metila tem mais um carbono aqui, então ó, temos 3 carbonos aqui nesse éster. Eu tenho agora um ácido carboxílico de 3 carbonos, que seria 1, 2, 3. Ácido propanoico, aí tem que ter a carboxila, né, na extremidade da cadeia. Nesse caso aqui, são 2 compostos isômeros. Eles pertencem a funções orgânicas diferentes, né? Eles têm a mesma fórmula molecular e pertencem a funções orgânicas diferentes. Então isso me leva a crer que são isômeros de função.
Aqui a fórmula molecular seria C3, número de hidrogênios 1, 2, 3, 4, 5, 6, C3H6. Temos 2 oxigênios, O2. Tanto para um quanto para outro vai dar C3H6O2, e é isso que faz com que eles sejam isômeros, né? Só para comprovar, ó, aqui 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, aqui tem 3 hidrogênios, aqui mais 2 são 5, mais 1 lá 6, então C3H6 e os 2 oxigênios, provando que eles são de fato mesmo, né, isômeros. E como eles pertencem a funções orgânicas diferentes, são isômeros de função. Agora, já trouxe aqui preparadinho, já montado para vocês o seguinte, tá? Pode rolar isomeria de função entre fenol, álcool e éter, desde que tenha, como eu posso explicar, um anel aromático participando dessa cadeia carbônica, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um fenol, que seria o ortometilfenol. É um fenol porque o OH está ligado diretamente ao anel aromático. Então ele apresenta essa fórmula C7H8O. Está aqui esse exemplo desse fenol. Agora eu tenho aqui um exemplo de um álcool, que tem a mesma fórmula que esse fenol aqui. Só que isso aqui é um álcool, porque o OH, né, a hidroxila, está ligada a um carbono saturado. Esse carbono aqui, ó, ele não faz parte do anel aromático. Muita atenção, ó. Então esse composto aqui e esse daqui são diferentes. Esse é um álcool, enquanto esse é um fenol. Não vá confundir. Olha aqui o de baixo, ó. Aqui nem tem hidroxila, não tem OH. O que eu tenho é o oxigênio entre os carbonos. Então eu estou falando aqui de um éter. Esse éter aqui, ele tem o radical metila aqui e tem um benzeno. Então a gente chama de metoxibenzeno. E a fórmula é igual aos demais. É C7H8O. Certo, pessoal? Veja aí as isomerias de função, que são os compostos que apresentam a mesma forma molecular, mas eles diferem pela função orgânica. Pode ser álcool, éter, aldeído, e todas as outras que eu falei aí, né, durante essa aula. Beleza? Então, tirando aí, né, matando o bicho-papão da isomeria, a gente continua aí falando dessa matéria que o pessoal tem tanto medo e tanto se assusta. Certo? Um grande abraço e até a próxima. Falou! E aí, gurizada, entenderam a tal da isomeria da função? Faça um favor pra mim então, comenta aí embaixo o que achou da aula, curtiu, entendeu, né? Ou terminou de confundir tudo, meu Deus, agora não sei mais nada de química. Mas não interessa, né? O que importa é que a gente está aqui com a nossa boa vontade e levando o conhecimento o mais longe possível, beleza? Clica aí no curtir, compartilha com seus amigos, né? Fale na sua sala de aula, no seu cursinho, que a gente existe para disseminar o conhecimento por aí, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!